Olá, meu nome é Fernando, sou petiano do PET Elétrica da UFPB e estou aqui para mais uma aula de Circuitos Elétricos 1, dando continuidade à nossa maratona de exercícios. Na aula de hoje, resolveremos exercícios referentes a circuito RL sem fonte, certo? Então vamos começar. O conteúdo da aula de hoje será os problemas 7.3 e 7.4. Será a resolução dessas duas questões que se encontram na página 232. O problema 7.3 diz o seguinte: determine I e Vx no circuito da figura 7.15 e considere I de 0 igual a 12 A. Certo? Então foi dado um circuito que tem alguns resistores, tenho uma fonte dependente e tenho meu indutor. E eu estou interessado em calcular I e Vx. Como é que a gente vai resolver essa questão? Bom, aqui está novamente o problema. E para um circuito RL sem fonte, a gente tem a seguinte expressão para o cálculo de I de T, certo? Então, se eu quero saber a minha corrente no indutor em qualquer instante de tempo, e eu sei que é um circuito RL sem fonte, então I de T é igual a I0 exponencial de menos T dividido por tal, certo? Esse I0 aqui é a minha corrente no instante T igual a zero. É a corrente que está circulando no indutor para T igual a zero. E a minha constante de tempo para um circuito RL é definida como sendo o quociente da indutância dividido pela resistência. Então, o que é que a gente vai ter que fazer aqui? Para eu calcular a minha corrente I de T, eu preciso da minha corrente I de zero, certo? Da minha corrente inicial. E isso foi dado, foi fornecido na questão esse dado, o I de zero, que é 12 A. E vou precisar também da minha constante de tempo. E para eu calcular a minha constante de tempo, eu preciso da minha indutância e da minha resistência equivalente, certo? Reparem que esse aqui não é um circuito RL série, certo? Então, a minha indutância eu conheço, que é 2R, mas quem é a resistência equivalente, a resistência desse circuito? Bom, a resistência equivalente vai ser a resistência vista pelos terminais desse indutor, pelos terminais do indutor de 2R. Ou seja, eu vou aplicar o R de Thevenin, vou calcular o meu R de Thevenin visto pelos terminais desse indutor, e esse R de Thevenin vai ser a minha resistência equivalente desse circuito, certo? Quando a gente tem uma fonte dependente, que é o caso justamente desse circuito aqui, ele tem uma fonte dependente, uma fonte de tensão dependente, que é justamente o 2Vx, então a gente vai ter que fazer o R de Thevenin, ele é calculado desse método aqui. Aqui eu copiei novamente o circuito, certo? É esse mesmo circuito aqui, com uma pequena diferença. Como eu estou interessado em calcular o R visto pelos terminais do indutor, então o que foi que eu fiz? Eu substituí o meu indutor por uma fonte de tensão fictícia, que eu assumi sendo 1 volt. E se eu tenho uma fonte de tensão, então consequentemente eu tenho uma corrente sendo gerada por essa fonte, certo? E o meu R de Thevenin vai ser justamente a razão entre esse V0 e o I0. Ou seja, para eu calcular o R de Thevenin, eu já assumi que V0 é igual a 1 volts, então agora o próximo passo é descobrir quem é esse zero. O que foi que eu fiz? Para eu calcular esse zero, existem várias maneiras. Poderia utilizar a lei de Kirchhoff das tensões, mas eu estarei utilizando a lei de Kirchhoff das correntes, certo? Então eu adotei esse nó aqui Vn, certo? E vou calcular a tensão nele. Vou calcular esse valor de Vn, que é justamente a tensão nesse nó. Para isso eu vou utilizar a lei de Kirchhoff das correntes. Então vamos lá. Fazendo o equacionamento, eu vou ter o seguinte: a lei de Kirchhoff das correntes diz que o somatório das correntes que saem de um nó deve ser igual a zero. Então, eu vou ter três correntes aqui. A primeira vai ser Vn menos 1, menos essa tensão aqui, dividido pela resistência. Essa é a corrente que está saindo desse ramo aqui, certo?
mais Vn menos 2Vx dividido por 2 Ω. É a corrente que está descendo neste ramo. E a minha terceira corrente, que está circulando nesse ramo aqui, é igual a Vn dividido por 6. O somatório de todas essas correntes deve ser igual a zero. Aí, uma coisa interessante. Quem é esse Vx? Esse Vx aqui, se vocês observarem, ele é 1 menos Vn, certo? É a tensão imposta nesse resistor, que é justamente a tensão aqui, que é 1, certo? Menos a tensão do lado direito, que é o Vn. Então, Vx é igual a 1 menos Vn. Então, aqui, onde eu já tenho equacionado, eu vou colocar o Vx, vou refazer novamente a equação, toda em função de Vn, certo? Vn menos 1 mais Vn sobre 2, menos 2, quem é Vx? 1 menos Vn, dividido por 2, mais Vn sobre 6. Agora é só algebrismo, certo? Uma manipulação matemática, uma equação simples. E eu resolvendo ela, eu chego que 16Vn é igual a 12. Portanto, Vn é igual a 0,75 volts. Ou seja, a tensão neste nó, ela vale 0,75 volts. Com isso, quem é meu I0? Meu I0 é a corrente que passa nesse resistor aqui, certo? E é justamente Vx dividido pela resistência. Quem é Vx? 1 menos Vn. 1 menos Vn, que Vn é 0,75 dividido pela resistência. Ou seja, meu I0 é 0,25 A. Com isso, eu consigo calcular o meu R de Thevenin visto pelos terminais do indutor, que é justamente o quociente entre V0 e I0. V0 eu assumi que era 1 volts, a gente sempre estimula, assume um valor. No caso, eu sempre assumo que é 1, certo? Mas aí isso aí é opcional. Calculei o I0, certo? O I0 é a corrente que está sendo gerada pela fonte, que deu 0,25 A, e, portanto, o meu R de Thevenin deu 4 Ω. Ou seja, eu agora já tenho a minha indutância, que eu já sabia ela, pelos próprios dados do enunciado, e consegui calcular a minha resistência equivalente nesse circuito, que deu 4 Ω. Com isso, eu já tenho os dados suficientes para calcular a minha constante de tempo, certo? A minha constante de tempo é L dividido por R, vai ser 2 dividido por 4, que é igual a 0,5 segundo. Com isso, eu tenho o seguinte, minha corrente, I de t, é igual a I0 exponencial de menos t sobre tal. Com isso, agora eu tenho todos os dados, certo? O I0 já foi dado no enunciado, que é 12, e a constante de tempo eu acabei de calcular, que vale 0,5 segundo. Então, quando eu substituo todos esses dados aqui na equação, eu chego que I de t é igual a 12 exponencial de menos 2t ampere, certo? A questão ainda pedia o valor de Vx, né? E Vx é o produto da resistência por I de t, certo? Vx vai ser igual a R, Vx é essa tensão aqui, é igual ao produto da resistência pela corrente. A resistência vale 1 e o I de t é 12 exponencial de menos 2t. No entanto, o valor deu negativo. Por que negativo? Porque a corrente aqui ela não está em seu sentido real, mas sim no sentido convencional. Ou seja, ela está entrando, circulando no resistor, entrando do potencial menor indo do potencial menor para o potencial maior. Ou seja, o sentido está circulando no sentido convencional e, portanto, a tensão deu negativa, certo? Deu menos 12 exponencial de menos 2t volts. Aqui faltou a unidade, mas é volts. Vamos para a nossa segunda questão. É o problema 7.4, que ele está na página 232 do Sadico também. E diz o seguinte: para o circuito da figura 7.18, determine I de t para t maior que zero. Aqui eu tenho o circuito. Tenho um resistor, uma fonte de corrente, a minha chave. Aqui novamente eu tenho três resistores e um indutor, certo? Então, novamente, eu sei que a expressão para um circuito RL, porque além das fontes das minhas fontes,
os únicos elementos são resistores e indutores, certo? Por isso circuito RL. E o I de T é igual a zero exponenciado menos T sobre tal, para um circuito RL sem fonte, certo? Para respostas naturais. Desta forma, o que é que eu vou fazer? Então, o I0, ele não foi fornecido, certo? O I0 nem foi fornecido o I0. Para calcular a constante de tempo, eu sei o L já, que é 2R, porém eu não sei o meu R equivalente, certo? O meu famoso R de Thevenin, visto nos terminais desse indutor. Então, nesse caso aqui, eu vou precisar calcular meu I0 e vou precisar calcular o meu R equivalente para que eu possa obter todos os dados necessários para calcular o I de T, certo? Então, vamos lá. O que foi que eu fiz aqui nesse circuito? Aqui, se vocês observarem, eu tenho uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Na aula de transformações de fonte, vocês aprenderam que uma fonte de corrente em paralelo com uma fonte de resistência pode ser substituída também por uma fonte de tensão em série com a resistência. E foi justamente o que eu fiz aqui, certo? Eu substituí a fonte de corrente em paralelo com a resistência por uma fonte de tensão equivalente, que dá 360 volts, em série com a resistência, certo? Então, eu peguei essa parte aqui e apenas fiz uma transformação. A chave ficou aberta por um longo período de tempo, certo? O indutor ele vai entrar em regime permanente. E a gente sabe que quando o indutor entra em regime permanente, certo? Vai funcionar como um curto. Dessa forma, esse meu resistor aqui, ele vai ser curto-circuitado, certo? Então, eu vou ficar apenas com o indutor, que funciona como curto. Vou ficar com o meu resistor de 12 ohm e aqui o meu resistor de 8. Porém, esse resistor aqui de 5, ele vai sumir. Aí eu vou precisar calcular o meu R, né? O meu R equivalente. Nesse caso aqui, eu só tenho fontes independentes. A gente pode eliminar tranquilamente. Se é uma fonte de tensão, eu vou curto-circuitar, certo? Então, a partir do momento que eu curto-circuito essa fonte de tensão, eu vou ficar apenas com 3 resistores e ambos os 3 estarão em paralelo, certo? Ambos os 3 estarão em paralelo, ressaltando que esse indutor é um curto. Então, se o indutor é um curto, e no caso os 3 resistores vão ficar em paralelo, ou seja, a minha resistência equivalente vai ser o paralelo desses 3 resistores, que dá 4 ohm. Eu tenho os dados necessários para calcular minha constante de tempo, certo? O L, que é 2R, e o meu R, que é 4. Então, a minha constante de tempo, ela também vale 0,5 segundo. Agora, o que eu devo calcular é meu I0, certo? É a minha corrente no indutor no instante 0, certo? Meu I0. Então, vamos lá. Eu mantive a minha transformação de fonte, certo? 360 em série com a resistência. E aqui o que foi que eu fiz? O indutor é um curto, certo? Em regime permanente. Esse resistor aqui ele foi curto-circuitado. E eu vou ficar com esses dois resistores aqui, ó. Um resistor de 12 ohm e um resistor de 8 ohm, que ambos estarão em paralelos, uma vez que esse resistor aqui foi eliminado e aqui é um curto, certo? Então, eu espero que vocês estejam observando isso, que esses elementos aqui, isso aqui vai sair e aqui é um curto, então 12 vai ficar em paralelo com 8. O equivalente desses dois paralelos dá 4,8 ohm, certo? Então, meu circuito simplificado, eu vou ter uma fonte de tensão em série com duas resistências. Lembrando que essa resistência de 4,8 é o paralelo de 12 com 8, certo? Então, a minha corrente gerada pela fonte, ela vai ser 360 dividido pela REC, certo? Esses dois resistores aqui, dá 12,5 A. Esta é a minha corrente gerada pela minha fonte. E L, para T menor que zero, vai ser igual a IL de zero para T igual a zero, porque o indutor ele não varia de corrente bruscamente, certo? Então ele conserva. Para a corrente em T menor que zero é igual a corrente em T igual a zero, certo? No indutor. E essa corrente vai ser igual, essa corrente aqui, como esse resistor é curto-circuitado, a corrente no indutor
é a mesma corrente que passa no resistor de 12, certo? Então, IL de 0 é igual a IR de 12, que é igual à tensão a qual o resistor está submetida, dividido pela resistência. A tensão é 60 e a resistência é 12. Então, a minha corrente no resistor é de 5 A, que é a mesma corrente no indutor. Para quem não tiver... por que 60? Como é que eu sei que a tensão no resistor de 12 é 60? O que foi que eu fiz? Eu vou calcular a queda de tensão, certo? A tensão nesse resistor de 12 é a mesma tensão nesse resistor equivalente de 4.8, certo? É a mesma coisa. Porque esse resistor aqui de 4.8 não é o paralelo de 12 com 8, então a tensão no resistor de 12 ohm é a mesma tensão em cima desse equivalente. Então, para calcular essa tensão, eu apenas aplico a lei de Kirchhoff das tensões, onde a tensão vai ser igual a 360, que é a tensão da fonte, menos a queda de tensão. A queda de tensão nesse resistor, que é 24 vezes a corrente, que é 12.5. Com isso, eu sei que a tensão aqui, nesse resistor equivalente de 4.8, é 60 volts, que vai ser, então eu tenho 60 volts no resistor de 12 e 60 volts no resistor de 8. Por isso que aqui no cálculo da corrente ficou 60, que é a tensão no resistor, dividido pela corrente dele, que deu 5 A. Então a corrente no resistor de 5 A é a mesma corrente no indutor. Ou seja, a constante de tempo já foi calculada anteriormente, certo? E agora eu tenho todos os dados necessários para que eu possa calcular o IDT para t maior que zero. Meu IDT vai ser igual a 5, esse 5 aqui é o I0, é a corrente no instante zero que passa no indutor, e exponencial de menos t dividido por tal. Quando eu divido menos t pela constante de tempo, eu chego a menos 2t, ampere. Ou seja, esta é a expressão que diz qual é a corrente que passa no indutor para qualquer instante de tempo, tal que t seja maior que zero. Com isso, pessoal, a gente chega no final de mais uma aula. Espero que vocês curtam, se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos, compartilhe com os amigos aí, para que eles também tenham a oportunidade de assistir essa aula. Eventuais dúvidas, se vocês tiverem, podem estar entrando em contato com a gente pelo nosso e-mail ou então deixando aí nos comentários. E por favor, também nos siga no Instagram, o @petelétrica. Desde já, meu muito obrigado e a gente se vê na próxima aula.